Então, bem, hoje a gente vai estudar impulso e quantidade de movimento, tá? A gente vai ter mais umas 2 aulas falando sobre impulso e quantidade de movimento. Essa é a aula inicial, tá? Então, a base, conhecer o que significa um impulso, conhecer o que significa a quantidade de movimento, e logo, logo a gente vai linkar esses dois, vai ver que, na verdade, eles são até a mesma coisa, tá? Só escrita de uma maneira diferente, analisando grandezas físicas diferentes. Vamos lá, então. Resumindo a aula anterior, ó, a gente falou da potência. Potência é trabalho sobre tempo. Potência mecânica, trabalho, tempo. Ou então FV cosseno θ. Quando eu coloco a fórmula do trabalho, né, FD cosseno θ aqui em cima, vira por favor. Potência, força vezes velocidade. Ou então, aqui eu poderia colocar o trabalho do peso, mgh. Tá? Então, potência, massa, gravidade, altura e tempo. A gente viu também que quando eu tenho uma potência variável no tempo, essa área abaixo do gráfico de potência por tempo nada mais é do que o trabalho da força que está realizando essa potência. Tá? Então, resuminho da aula anterior aí. E vamos para as partes novas. Vamos lá, vamos entender o que é esse impulso, tá? Impulso da força constante. Vamos considerar uma força F constante atuando sobre um corpo durante um intervalo de tempo ΔT. Então, eu pego um objeto e começo a aplicar uma força nele. Aplico uma força durante o intervalo de tempo e ele ganha velocidade. Deixa eu voltar aqui a animação. Ó. Apliquei uma força, esse objeto ganha velocidade e começa a se movimentar. Tá? O impulso, ele depende da força que eu faço aqui e depende de quanto tempo essa força ficou sendo aplicada nesse corpo. Tá? Então, o impulso que a força F transmite ao corpo é uma grandeza vetorial e esse I, que é o impulso, é definida pela relação I é F vezes ΔT. Tá? Esse I aqui é o impulso. Esse F é a força. E esse ΔT é a variação do tempo. Então, é uma formulinha bem fácil, né? Bem tranquila. I é F vezes ΔT. Tá? Bem fácil de se lembrar. O I é o impulso. I, força é dada em Newton. Tempo em segundo. Newton vezes segundo é a unidade do impulso. Tá? Então, quando eu falo, o impulso é de 5, sei lá, estou falando, o impulso é de 5. O quê? Newton vezes segundo. Tá? Então, essa é a unidade do impulso em si. Vamos entender o que é o impulso, na verdade. Quando, na cinemática, a gente estava estudando, cinemática, velocidade, aceleração, tempo e variação do espaço. Daí depois a gente entrou na dinâmica. A dinâmica, ela estuda o que causa a mudança desses caras, da velocidade e da aceleração. Ela estuda a força. E dependendo da força que eu tenho, eu gero uma aceleração. Ok? Então, dependendo da força, eu tenho uma aceleração. O impulso, ele olha mais ainda do que a força. Por quê? Porque a força gera uma aceleração, mas dependendo do tempo que eu fico aplicado essa força, eu vou ter um resultado diferente. Tá? Então, no final das contas, Então, no final das contas, eu tenho uma análise
do que vai acontecer com o corpo, dependendo do tempo que eu fique aplicando essa força que causa essa aceleração, tá? Então, o impulso, ele tem um olhar mais distante, vamos dizer assim. Ele vê qual força é, ele vê qual é a aceleração, né? Quem vê a força sabe a aceleração, mas ele analisa também o tempo que vai ficar sendo aplicada essa força. E daí, no final das contas, como resultado, ele vai dar para a gente a velocidade final do corpo, que a gente vai chegar em uma ou duas aulas. Tá? Então, por saber a aceleração do corpo, né, que está dentro do F, FMA, e por saber o tempo que está sendo aplicado no corpo, eu consigo descobrir quanto vai ser a minha velocidade final. Tá? Só porque a segunda lei, né, de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, fala para mim qual é a aceleração, mas não fala o resultado final, porque se eu não souber quanto tempo vai ser aplicada essa aceleração, eu acabo só sabendo que vai ter aceleração, mas qual a velocidade final, qual é o resultado final disso, eu acabo meio que perdendo. Eu não tenho essa informação. Tá? Então, o impulso vem para a gente conseguir esse resultado final. Ah, eu estou fazendo uma certa força que causa aceleração e eu estou aplicando essa força em um certo intervalo de tempo. Então, o meu resultado final vai ser uma velocidade final que vale tanto, tá? Que é quando a gente for linkar a fórmula do impulso com a quantidade de movimento. Tá? Pergunto para vocês, tudo bem? Essa ideia do impulso? Tudo? Tudo bem, professor. Ok, perfeito. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, eu tenho dois vídeos mostrando o impulso. Tá? Impulso, exemplo, uma pessoa dando um chute na bola, né? Essa pessoa está dando um chute aqui na bola, ela cria uma força com um certo intervalo de tempo e isso nada mais é do que o impulso. Então, o impulso está no nosso cotidiano o tempo todo. Ó. Esse cara está aplicando uma força em um certo intervalo de tempo, que aqui não está mesurado, né? Porque não tem, está em câmera lenta, em um certo intervalo de tempo, e isso gera um resultado final, que é a velocidade da bola, tá? A bola saindo com uma certa velocidade. Com maior for a força e com maior for o tempo aplicado, maior vai ser o impulso, ou seja, maior vai ser a velocidade final desse corpo. Tá? Na fórmula do impulso não tem velocidade, né? Você está vendo, ó, impulso é força vezes ΔT, mas daqui umas duas aulas a gente vai ver que esse impulso é igual a alguma coisa. E essa coisa aqui vai ter velocidade. Tá? Então daí a gente vai conseguir, daí no final, descobrir quanto vale essa velocidade. Bem, deixa eu colocar o outro vídeo. Aqui eu tenho uma pessoa com arco e flecha, né? Ela tem uma energia potencial elástica aqui no arco. Na hora que ela solta esse cordão do arco, lança a flecha, mas o que esse cordão do arco está fazendo? Tem uma força elástica num certo intervalo de tempo, e essa força elástica, deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. Opa, ó. Essa força que está fazendo na flecha, num certo intervalo de tempo, cria um impulso. O impulso é força vezes tempo, e o impulso vai fazer a leitura para a gente da velocidade em si. Tá? Então, a gente tem dois exemplos aqui. Na verdade, tudo, gente, tudo que estiver parado e você movimentar, ou tudo que estiver movimentando e você parar, tem impulso. Tá? Você está aplicando uma força em um certo intervalo de tempo, logo existe o impulso aqui. Tá?
Uma característica importante, o impulso é uma grandeza vetorial. Deixa eu marcar aqui. É vetorial. A gente normalmente até escreve esse impulso assim, ó, com uma setinha em cima, para falar que é vetorial. Por que ele é vetorial? Porque a força é vetorial. Então, ó, se a força na bola estiver aplicada para cá, força é um vetor, e isso significa que o impulso também está aplicado para cá. Ó. O impulso também está na mesma direção e no mesmo sentido da força. Tá? Porque são as duas grandezas vetoriais. Tempo não é vetorial. Tempo é uma grandeza escalar. Então, ó, o impulso, que é F vezes ΔT, para onde estiver apontando a força, vai estar apontando o impulso. Tá? Esses dois caras aqui são vetoriais. Tempo não. Tempo é escalar. Tá? Aqui também no outro, ó, vamos ver se eu consigo parar de novo no local certo. Ó, aqui está a força, ela é uma grandeza vetorial, e significa que o impulso vai estar aqui também, ó, na mesma direção e sentido da força. Por quê? Por causa dessa fórmula. Impulso é força vezes tempo, e isso daqui é um escalar. Então, para o impulso ser vetorial, é porque ele está alinhado com outro vetor, que é a força. Tá? Então, são grandezas vetoriais aí. Agora, vamos para o conceito de quantidade de movimento. Tá? A quantidade de movimento é uma leitura que a gente faz, é uma grandeza física nova, tá? Que analisa o movimento de um corpo. Então, consideremos uma partícula de massa m com uma certa velocidade vetorial v. A gente define quantidade de movimento, a gente usa a letra Q para essa quantidade de movimento da partícula, como a grandeza vetorial dada pela relação Q é m vezes v. Então, a quantidade de movimento Q é a massa vezes a velocidade. Tá? Massa vezes velocidade. Isso é a quantidade de movimento de um corpo. Massa vezes v. Notem que o único grandeza vetorial aqui é a velocidade. Isso significa que o Q vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, porque são os únicos caras que são vetoriais. Tipo, se a velocidade estiver para cá, significa que o Q vai estar para cá. Se a velocidade estiver nessa direção, significa que o Q também vai estar nessa direção. Tá? Eles vão estar sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Q é a quantidade de movimento, também chamada de momento linear, e a unidade, ó, é massa, quilograma, vezes metro por segundo. Quilograma, metro por segundo. Massa vezes velocidade. E aqui, ó, eu tenho dois exemplos. Um carro, né, tem massa, está com velocidade. Aqui um caminhão, tem massa, tem velocidade. Dúvida? Opa. Não? Ok. Tá bom. Então, são duas grandezas novas. Impulso é força vezes tempo. E quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Quem é vetorial aqui do impulso? O impulso e a força vetorial. Quem é vetorial da quantidade de movimento? A quantidade de movimento e a velocidade. Significa que esses dois caras estão na mesma direção e sentido, e esses dois aqui também, ó. Mesma direção e mesmo sentido. Agora, falando das grandezas vetoriais em si, ó, o impulso, como intervalo de tempo é escalar,
o impulso terá a mesma direção e sentido da força. Se ela estiver para a direita, o impulso está para a direita. Se ela estiver para cima, o impulso está para cima. A quantidade de movimento, a mesma ideia. A massa é uma grandeza escalar. E a quantidade de movimento, que é um vetor, vai ter mesma direção e sentido da velocidade. Então, ó, se a velocidade estiver para a direita, o Q está para a direita. Se a velocidade estiver para cima, a quantidade de movimento está para cima. E num círculo, ó, se um objeto estiver girando aqui, a quantidade de movimento no sentido horário, no ponto A está para a direita, no ponto B está para baixo, C está para a esquerda e no D está para cima. Por quê? Porque a velocidade estaria ali, né? Ó, a velocidade estaria aqui, a velocidade aqui estaria aqui. Velocidade sempre no sentido horário, nesse caso. Tá? Então, mesma direção e mesmo sentido da quantidade de movimento. Tá? Então, são grandezas vetoriais esses caras. E grandeza vetorial é complicado, hein? Porque somar e subtrair a grandeza vetorial é um pouco complexo, não é como uma grandeza escalar, que é só mais ou menos. Tá? É um pouquinho mais complexo, a gente usa a regra do paralelograma para isso. Então, ó, sempre tangente à trajetória e vai ter o mesmo sentido do movimento, a quantidade de movimento. Agora, revisãozinha simples e rápida, ó, impulso, força vezes tempo. I é o impulso, F é a força e ΔT, variação do tempo. Quantidade de movimento, Q, é mv. Q é a quantidade de movimento, m é a massa e v é a velocidade. Tá? Bom, o resumo dessa aula, super de boa, super tranquilo, duas formulinhas rápidas e curtas. Tá? Daí eu pergunto para vocês, dúvida? Por enquanto, não. Não? Ok, tá bom. Antes de ir para um exercício, gente, peraí, deixa eu limpar aqui a tela, só um segundinho. Peraí, que a gente vai trabalhar com vetor, e eu sei que tem um monte de aluno que tem problemas sérios com vetor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma... Peraí, vou colocar uma página em branco aqui. Ok. Tá. Ok. Antes de começar o exercício, vamos deixar uma página em branco. Ó, vamos brincar um pouquinho, tá? Com números, com soma, com subtração. Vamos lá, vamos supor que eu tenha um tempo de 1 segundo, T1. E eu tenho um outro tempo de 4 segundos. Daí eu pergunto para vocês. Delta T1 mais delta T2 igual a quanto? 5 segundos. 5 segundos. Agora a outra pergunta. Delta T2 menos delta T1 igual a quanto? 4 segundos. Não, vamos lá. Delta T2 menos delta T1. Ah, não, foi mal. 3. 3 segundos. Se fosse distância, também seria super fácil, né? Sei lá, coloco a distância 1 é 7 metros. A distância 2 é 3. Se eu pergunto para vocês, D1 mais D2 dá quanto? 10. 10 metros. D1 menos D2 dá quanto? 4. 4 metros. Isso a gente está brincando com escalar. Grandezas escalares é fácil. Somar é somar, subtrair é subtrair. Não tem o que pensar. Tá?
tempo, distância, temperatura, energia, tudo que for escalar, somar é só somar, subtrair é só subtrair e acabou, tá? Não tem segredo absolutamente nenhum. O problema começa quando eu quero fazer essas coisas com vetorial. Exemplo, ó, imagine que eu tenho esse vetor aqui e ele é uma velocidade. 3 metros, não, 3, não, deixa eu colocar um valor mais alto, peraí. 4 metros por segundo. E daí, eu tenho esse outro cara azul aqui. Eu falo para vocês que esse V2 vale 3 metros por segundo. Daí eu vou pedir para vocês, quanto é V1 mais V2? É quanto? Já que eles estão com a mesma direção e o mesmo sentido, é só somar os dois, não é? Perfeito. Show. Daí é só somar os dois. 7 metros por segundo. A resultante disso é 7 metros por segundo. O meu problema está quando esse V2 está assim. Se o exercício fala, me dê a soma, vou colocar com outra cor agora, ó. V1 mais V2, quanto vale isso? Aí você subtrai. Eu subtraio. É uma soma, mas eu tenho que subtrair, porque um está para a direita, o outro está para a esquerda. Então, é uma soma que, na verdade, é uma subtração e dá 1 metro por segundo. Tá? Dá 1 metro por segundo para a direita, porque esse cara aqui ganha, né? Ó, esse daqui é maior do que o outro. Tá? Então, vocês viram que eu somei, mas eu tive que fazer um menos o outro, porque um está apontando para a direita, o outro está apontando para a esquerda. Então, olha só, vetor é confuso, porque eu somo, mas eu subtraio. Olha que doideira é essa. Ou então, eu poderia fazer o seguinte, deixar mais complicado. V1 menos V2, ficaria quanto? E aí? Mas espera aí, quando eu somei não deu 1? Subtrair dá 1 também? Acho que tem alguma coisa errada aí. E aí? Ó, uma dica, tá bom? Sempre que você tiver esse cara aqui, ó, esse negativo de um vetor, deixa eu até colocar com outra cor aqui, ó, esse negativo aqui de um vetor, esse cara, a gente vai enganar a matemática. Ao invés da gente fazer V1 menos V2, a gente vai fazer assim, ó, V1 mais menos V2. Eu falo, putz, professor, mas é a mesma coisa, mas parece meio doido isso. Porque é fácil somar. É fácil somar dois vetores. E esse negativo aqui, ele está falando para mim o seguinte, ó, considere o V2 como o vetor oposto de V2, esse menos V2. Então, no final das contas, eu iria somar o V1, que está... Oh, nossa, essa seta ficou ótimo. O V1, que está para a direita e vale 4, com o oposto de V2. O V2 não está para a esquerda? Aqui no meu Sim. desenho? O oposto dele está ao contrário, está oposto. E o que eu vou fazer? Eu vou somar V1 mais esse cara que é oposto.
Então, vai ficar quanto V1 menos V2? 7. 7. Olha que louco isso. É muito complicado subtrair um vetor, mas é fácil somar. E é só somar com o oposto daquele cara que eu tinha que subtrair. Quer ver? Ó, vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine que eu tenho um vetor para cá, ele vale 10, e daí eu tenho um outro vetor para cá, e ele vale 4. Se eu pedir para você, vamos chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2. V1 mais V2 igual a quanto? 14. 14. Agora, se eu fizesse V1 menos V2. Na verdade, o que você tem que fazer é pensar, eu vou somar com o oposto de V2. Então, esse V2 que está aqui para a direita, ó, na verdade, eu vou pensar nele como se ele tivesse para a esquerda. E daí, na hora que eu somo esses dois caras, ó, um é 10 para a direita, o outro é 4 para a esquerda, vai dar um resultado de 6 para a direita. Tá? Então, é só quando eu tenho um negativo de um vetor, eu somo com o oposto dele. Tá? Isso é muito importante. Entender o que é o oposto. Se eu tenho um vetor para cima, V1, o oposto do V1 vai ser para baixo. Tá? Oposto, vetor oposto, menos aquele vetor. Agora, vamos complicar a nossa vida. Tá? Estou fugindo um pouco da matéria porque a gente vai trabalhar com muito vetor. Ó, tenho um vetor V1 para a direita. E daí eu falo para vocês que eu quero que vocês somem com um vetor V2 para cima. Existem duas regras para somar. Existe a regra do polígono ou a regra do paralelograma. A que eu mais gosto é do polígono. É o seguinte, ó, V1, eu quero isso, eu quero V1 mais V2, tá? Eu vou pegar um vetor e colocar ele na bundinha do primeiro. Tipo, ó, aqui, eu vou colocar ele, ó, a cabecinha de um na bundinha do outro, tá? Então, aqui está o meu V2. E daí eu vou ligar o meu primeiro vetor com o meu último vetor. Isso daqui é V1 mais V2. Tá? Podia ser Então, o contrário? poderia. Quer ver, ó? Os dois têm a mesma origem? Pode. Daí, essa é a regra do polígono. O que você falou seria a regra do paralelograma. Paralelograma. Eu vou mostrar para você a regra do paralelograma daqui a pouco. Mas, ó, eu vou provar para você que eu poderia ter começado pelo V2 e não pelo V1, tá? Eu vou só movimentar esses carinhas aqui. Então, deixa eu pegar, certo? Ok, ó. Imagine que eu pego o V2, coloco a bundinha do V1 na cabecinha do V2, tá? É pornográfico isso, eu sei, mas enfim. Ajuda. Olha só. Olha o tamanho desse vetor aqui, que perfeição que fica. V1 mais V2 fica exatamente do início do primeiro ao final do segundo. Tá? Então, eu comecei agora pelo V2, e dá na mesma, ó, do início do primeiro ao final do segundo. Eles estão na mesma direção e sentido e têm o mesmo tamanho. Tanto faz eu começar pelo preto ou começar pelo vermelho. Tá? Dá exatamente o mesmo resultado. Esse é a regra do polígono. Agora,
regra do paralelograma. A regra do paralelograma é o seguinte, ó. Eu coloco os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, os dois estão começando aqui, ó, exatamente no início. Tá? Daí, você tem que desenhar paralelos. Por isso que a gente chama de regra do paralelograma. Ó, paralelo a esse vermelho, tá aqui. Lá. Não está muito reto, mas beleza. Paralelo do preto tá aqui, ó. Lá. Paralelograma. E daí, olha só. Aqui está o meu vetor. V1 mais V2. As duas regras funcionam perfeitamente, tá? Tem que funcionar perfeitamente, porque elas são soma, elas são a soma de dois vetores, tá? Então eu posso usar o polígono, onde sai um vetor, coloca a bundinha de um na cabecinha do outro, liga do início ao fim. Ou então pega um vetor e coloca os dois vetores saindo do mesmo ponto. Saem do mesmo ponto, paralelos, acha o vetor resultante, vamos dizer assim, que é a soma de V1 e V2. Tá? Eu gosto... Desculpa, gente. Eu gosto mais da regra do polígono, porque a regra do polígono eu posso usar mais do que dois. Eu poderia usar 3, ou 4, ou 5 vetores. Tá? É só ir colocando, tipo, tem mais um vetor, professor, esse vetor verde aqui, tá assim, esse vetor verde. Beleza, então coloca ele assim. Vamos apagar esse azul. Opa, vamos apagar esse azul aqui, né? Que não existe. E daí o meu vetor resultante, ó, seria esse cara aqui. Liga o primeiro até o final do último. No caso, o final do terceiro. Tá? Então, a regra do polígono dá para usar 3, 4, 5, 6 vetores. A regra do paralelograma é só 2. Tá? Só 2 e não tem chance. Ó, vou fazer de novo aqui. Galardo, Oi, fala. por que se partir da mesma origem você não pode ligar as extremidades? Porque daí você vai estar fazendo o negativo deles. Você estaria fazendo o negativo deles. Você estaria somando com o oposto deles. Tá? Quando você usa a regra do paralelograma, tem que fazer paralelo. Se eles saem do mesmo ponto, tem que fazer paralelos e finalizar aonde eles não estão. Tipo, ó, aqui está o vetor 1, aqui está o vetor 2, eu vou colocar linhas, tá? Para não fazer aquele pontilhado, ó. Paralelo do vermelho, paralelo do azul, e o meu vetor resultante tem que estar aqui, ó, saindo... Opa, deixa eu pegar uma mais espessa. Saindo, ó, daqui do início de todos e indo até o final onde eles não se encontram. É essa a regra. Tá? Se eu faço isso aqui, ó, eu, na verdade, estou fazendo a subtração deles e não a soma. Tá? Que daí complica um pouquinho mais. Tá? Ó, mais uma vez, se eu modificar aqui, mover esse vermelho, olha só. Paralelograma. Tá? Desculpa, é polígono, regra do polígono. Aqui, paralelograma. Ou então, ó, polígono, bundinha do azul na cabecinha do vermelho, do início até o fim, esse é o vetor resultante. Tá? Isso daqui é a soma, hein? Soma desses dois vetores. Isso daqui é o vetor 1 mais o vetor 2. E daí eu pergunto, e se eu quisesse vetor 1 menos o vetor 2? Eu acabei de falar para vocês como a gente soma. E subtração? O que eu faço para subtração mesmo? Como que eu deixaria esses carinhas aqui para enganar a subtração? Somar eu sei. E Não subtrair? vai inverter, não, né? Exato. Ó, eu vou pegar o 1 e deixar ele quietinho, que ele é positivo. E daí eu vou somar esse 1 com o oposto
do 2. Então, eu vou somar com o oposto. Vamos colocar número aqui, né? Porque eu não falei quem era 1, quem era 2. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então, ó, eu tenho que somar o 1 com o 2 ao contrário. Esse 2 não está para cima? Ele, ao contrário, vai estar para onde? Para baixo. Vai estar para baixo. Então, para fazer isso aqui, ó, eu vou ter que pegar esse 2, eu vou desenhar um outro 2. Deixa eu desenhar um outro 2 do mesmo tamanho, só que ao contrário. Daí eu vou deixar esse carinha afastado, né? Que era o 2 antigo, agora o 2 é assim. E daí, ó, eu vou somar ele. Deixa eu apagar esse preto, deixa eu apagar. E daí, ó, olha o resultado final da subtração, do início do primeiro até o final do segundo. Isso daqui é V1 menos V2, ou V1 mais o oposto do V2. Tá? Então, quando você vai subtrair um vetor, na verdade, você soma com o contrário daquele que está negativo. Tá? O 2 estava para cima, eu desenhei ele para baixo, para daí poder somar. Veja que é uma soma, né? 1, 2, vetor final, V1, com o oposto do V2. Tá? Então, é muito louco essa parte de vetor, porque dá um nó literalmente na cabeça da gente. Mas você tem que lembrar que você sabe somar. A soma é só colocar a bundinha de um na cabecinha do outro. E daí liga o início ao final. Tá? E se você quiser subtrair, você vai somar com aquele cara que era para subtrair ao contrário. Tá? É só deixar ele ao contrário. Tá? Bem, isso é uma brincadeirinha aqui com o vetor. Tá? Agora vamos lá para exercício. Cadê? Não vai começar. Ok. Deixa eu ver. Espera aí que travou aqui a apresentação, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Não, não sei o que aconteceu. Eu vou pausar a apresentação aqui e vou colocar de novo. Vamos lá. Ok. Vamos lá, então. Ó, pai e filho são aconselhados a correr para perder peso. Para que ambos percam calorias na mesma proporção, o instrutor de academia sugeriu que ambos desenvolvam quantidades de movimento com módulos iguais. Então, o cara da academia falou, ó, vocês têm que ter a mesma quantidade de movimento. Tá? Quantidade de movimento com módulos iguais. Se o pai tem massa 90 quilogramas e o filho com velocidade de 2 metros por segundo, o filho que tem 60 quilogramas tem que ter qual velocidade? Então, o filho tem 60 e ele pede qual é o valor da velocidade do filho. Tá? O exercício ele já foi muito maneiro, ele falou, desenvolvam quantidades de movimento iguais. Então, ele está falando, a quantidade de movimento do pai tem que ser igual à quantidade de movimento do filho. Alguém me lembra qual que é a fórmula da quantidade de movimento, tanto para o pai quanto do filho? A fórmula genérica é... E aí? Massa vezes velocidade, né? Perfeito, massa vezes velocidade. Então, ó, eu vou ter que fazer
massa vezes velocidade do pai igual massa vezes velocidade do filho, tá? E daí a gente mata a questão. Deixa eu marcar aqui os pontos chaves. Então, ó, eu vou colocar a formulinha, eu tenho impulso é força vezes tempo e a quantidade de movimento, que é mv, eu vou usar essa quantidade de movimento, ó. Quantidade de movimento do pai igual a quantidade de movimento do filho. Vou marcar aqui, ó, o pai, 90 kg, velocidade de 2 metros por segundo. O filho, vou colocar em verde, tem massa de 60 kg e ele pergunta quanto vale a velocidade do filho. Então, ele está pedindo V do filho. Ele quer saber quanto vale. Tá? Então, Q do pai é MV do pai. Q do filho é MV do filho. E eu só posso fazer isso, só posso igualar, porque ele foi muito bonzinho e falou para mim isso aqui, ó. Desenvolvam quantidades de movimentos iguais. Tá? Se isso não tivesse escrito, eu não ia poder igualar a quantidade de movimento do pai e do filho. Não saberia daí que isso pode ser feito. Tá? Massa do pai, 90. Velocidade do pai, 2. Então, 90 vezes 2. Massa do filho, 60. Velocidade do filho, não sei. Tá? Aqui, gente, ó, 90 vezes 2 igual a 60 vezes V do filho, você já pode simplificar um pouco a tua vida, corta esse zero do 90 com esse zero do 6, só para fazer menos conta, né? É que eu nem cortei, ó. Na matemática ali eu nem cortei. 180, 90 vezes 2 dividido por 60. Se eu tivesse cortado, já ia estar 18 por 3. Tá? 18 por 3, desculpa, 18 por 6 vai dar 3. Tá? Corta esse zero aqui, corta esse zero aqui, 18 por 6 dá 3 metros por segundo. E isso dá para a gente, a alternativa certa, letra C, hein? Pelo amor de Deus, a letra C. Deixa eu modificar aqui na apresentação. Pronto. Letra C. Tá? Então, resultado final, letra C. Pergunto, gente, e aí? Alguma dúvida? Alguma parte que não tenha entendido? Vamos lá, preciso do feedback de vocês sempre, hein? Dúvida, dúvida? Não, não, não. Não? Ok, obrigado. Então, vamos lá, vamos continuar. Exercício número 2. Deixa eu apagar tudo. Analise as afirmativas a seguir com relação a um corpo de massa M percorrendo uma circunferência de raio R com movimento uniforme. O corpo possui aceleração de módulo constante e diferente de zero. Bem, primeira coisa, movimento uniforme significa que a velocidade ela tem um valor constante. Mas, se ele estiver fazendo uma curva, o vetor velocidade não é. E o exercício fala ó, que está percorrendo uma circunferência. Então, eu tenho um cara com uma certa velocidade, mas ó, o valor não muda, mas o vetor velocidade está mudando, porque ele está fazendo a curva, né? Então, o vetor V se altera. Para o valor da velocidade não mudar, significa que a aceleração é zero. Mas daí eu pergunto para vocês, esse cara está fazendo curva. Então tem que existir uma outra aceleração.
que é a aceleração centrípeta. É aquela aceleração que está sempre apontando para o centro da circunferência. É ela que faz o objeto fazer a curva. Tá? Então, por mais que pareça que não tem aceleração, tem. Porque se ele faz a curva, existe aceleração centrípeta. Não tem como fazer a curva se não tiver força centrípeta. Por quê? Porque existe aceleração centrípeta. Tá? Então, o corpo possui aceleração de módulo constante diferente de zero. Está verdadeiro essa afirmação, né? Por quê? No movimento circular, sempre existe aceleração centrípeta. Como o movimento é uniforme, a aceleração ela é constante. Letra B, a quantidade de movimento do corpo é constante durante todo o movimento. Daí o aluno fala, peraí, quantidade de movimento é m vezes v. A massa do corpo não está mudando. E daí o aluno fala, ele falou que o movimento é uniforme, então a velocidade também não muda. E daí, se isso tudo não muda, esse cara não muda. E daí vem aqui o aluno no segundo item e marca como verdadeiro. Porém, gente, como eu tinha marcado aqui no desenho da circunferência, ó, o vetor velocidade está mudando. Ele estava para cá, depois ele está para baixo, depois ele está para a esquerda, depois ele está para a direita. Então, o vetor velocidade se altera. E a quantidade de movimento, ela é um vetor que depende do vetor velocidade. Tá? Então, a quantidade de movimento, nesse caso, a quantidade de movimento tem módulo constante, mas varia em direção. Então, está falsa essa afirmação. 3. A energia cinética permanece constante durante todo o movimento. Sobre ela, podemos afirmar que fórmula da energia cinética. A energia cinética é m v ao quadrado dividido por 2. A massa, ela é constante. E a energia cinética não é um vetor. Isso significa que ela só leva em consideração o valor da velocidade. Ela não tem isso aqui, ó. Então, o valor da velocidade não muda, é fixo. Isso significa que a energia cinética, ela é uma grandeza escalar, não depende de direção e sentido, então é verdadeiro, ela não muda. Tá? Então, é constante durante todo o tempo. Então, a 1 e a 3 são verdadeiras aqui para a gente. Dúvida? Não, não. Não? Ok. Bem, tem 4 minutos só, e eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer esse próximo exercício. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só colocar o enunciado aqui, daí vocês tentem fazer em casa, tá bom? Próximo exercício. É esse aqui, ó. Tirem um print aí, para vocês tentarem resolver em casa. Em uma partida de futebol, a bola é lançada na grande área e desviada por um jogador de defesa. Nesse desvio, a bola passa a se mover perpendicularmente à direção da velocidade com que a bola atingiu o jogador. Sabe-se que as quantidades de movimento imediatamente antes e imediatamente depois do desvio têm o mesmo módulo P. Daí ele pede qual o módulo da variação do movimento da bola durante o referido desvio. Ó, só um rápido desenho do que está acontecendo. Aqui eu tenho um jogador. Ele vai dar uma cabeceada na bola, tá? Então ele está fazendo um movimento de cabeceada da bola. Deixa eu marcar a bola aqui. Aqui está a bola. Essa bola estava com uma quantidade de movimento P, indo na direção do rosto desse rapaz. E o exercício falou que daí ela vai sair 90 graus.
Então, vamos colocar para cima. Podia ser para baixo, tanto faz. Tá? Vou colocar para cima. P também. Daí o exercício pergunta quanto vale a variação da quantidade de movimento. A variação do P, no caso, porque ele falou que o P é a quantidade de movimento. Ó, ele chamou de P. Então, ele quer saber quanto que vale essa variação. Tá? E, no final das contas, vocês têm que achar isso aqui. Ó. Quanto vale isso aqui, sabendo que aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, descubram quanto vale isso aqui para a letra A. Tá bom? Letra B, ele pede a energia cinética da bola. E qual a variação da energia cinética dela. Tá? Então, pensem aí no exercício e daí qualquer coisa a gente faz na próxima aula. Tá? É isso, gente. Um abração a todos e até semana que vem. Valeu, Delarme. Tchau. Até semana tchau. que vem, professor. Até. Tchau. Tchau, tchau.